Já de volta aqui com o TV Mar News, e você sabe quais são os cuidados que você deve ter com cercas elétricas? A gente dá dicas agora na matéria de Fernando Palmeira. Vamos conferir. Desde os tempos da Guerra das Correntes Elétricas alternada e contínua, Teslas versus Edison, nós vivemos sim esse grande advento da energia elétrica propulsora do desenvolvimento. Mas algo acontece que é preciso ter muito cuidado com corrente elétrica, principalmente com choque. É você que quer ajeitar o chuveiro elétrico ou alguma tomada e o pior que muitas vezes encontra a morte. É preciso ter muito cuidado. E é para falar sobre isso, essas orientações, que eu estou aqui ao lado de Carlos Moraes, que é gerente de relacionamento da Equatorial, que nos passa uma série de orientações para conviver com essa maravilha da energia elétrica, que é desenvolvimento, mas acima de tudo é preciso ter muito cuidado. Não é isso, amigo? Com certeza. A energia elétrica ela é um bem essencial hoje, ela dá conforto, ela faz com que funcione bem equipamentos, climatização, iluminação, mas ela precisa ter cuidados que vão desde o padrão de energia, que tem que estar conforme normas técnicas e de segurança da EBNT e demais regulamentos do setor, até a contratação de profissionais especializados para fazer instalação. Instalação de energia precisa de profissionais habilitados e competentes para evitar o risco de acidente. Nós temos inclusive orientações da Associação Brasileira de Conscientização para os perigos da eletricidade e esses acidentes que acontecem cotidianamente e infelizmente muitas vezes dentro do lar, colocando em risco a vida de crianças também. Com certeza, a criança ela precisa e o adulto ter o cuidado para que ela esteja longe de componentes elétricos, de rede elétrica, de cercas elétricas. É necessário que numa residência, por exemplo, se tenha protetores de tomadas para crianças menores. É necessário que a criança ela não toque em equipamentos eletrônicos com mãos molhadas, com corpo molhado. Isso é muito importante. Carlos, a cerca elétrica tem sido assim uma espécie de ofendículo de defesa para o ambiente doméstico, mas também há riscos até para as pessoas que moram por perto, as que residem, e principalmente o larápio que tenta invadir um ambiente sagrado do domicílio do lar, né? A cerca elétrica ela é realmente um componente utilizado muito hoje no cuidado e na segurança de residências e estabelecimentos comerciais, mas é um ponto de atenção. Precisa-se ter profissionais habilitados, esses equipamentos precisam estar certificados pelo Inmetro, respeitar as alturas de instalação das normas técnicas brasileiras e principalmente ser dada a sua manutenção. É importante que uma cerca elétrica ela esteja identificada, com placas de identificação sinalizando o perigo existente, que ele é um perigo tanto para animais, sejam eles domésticos ou de rua, quanto para os seres humanos. Quais as principais dicas básicas para que quem quiser instalar uma cerca elétrica evite a tragédia? Primeiro a contratação de empresas e profissionais especializados, equipamentos com selo e certificação do Inmetro. É ponto fundamental. O respeito às normas técnicas de altura, de distanciamento, a identificação dessas cercas elétricas, o cuidado com crianças para não jogar objetos metálicos sobre a cerca e, em tendo qualquer situação, desligar o disjuntor geral, desligar a bateria da cerca para dar a devida manutenção. Isso é importantíssimo. Cliente que precisar de mais informações pode buscar a Equatorial através do nosso 0800 082 0196. E agora eu gostaria de que você fechasse essa matéria dando toda e qualquer orientação elementar, mas que seja de suma importância para preservar a vida e que tenhamos sim segurança e energia em abundância. É importante que o cliente contrate profissionais habilitados, é importante que não se manuseie equipamentos elétricos com as mãos molhadas, que observem aterramento, disjuntores corretos, todo e qualquer componente que faça com que esse bem essencial que é a energia elétrica traga conforto e evite o risco de acidente. Pessoas não habilitadas, idosos, crianças devem estar distantes de tomadas, de disjuntores, de cabos elétricos para evitar acidentes. A geração de energia elétrica, seja por uma hidrelétrica, seja por energia solar, como já estamos tendo aí, e também
energia eólica, aquela que vem dos ventos. Mas tudo isso gera carga elétrica e nessa carga elétrica é preciso ter todo o cuidado na utilização dessa riqueza natural. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro. E hoje é terça-feira, dia do nosso Penal News, já recebendo aqui no nosso estúdio Bruno Calado, advogado criminalista, que hoje trouxe um tema muito interessante, vilipêndio a cadáver. Já ouviu falar nisso? Se não ouviu falar, com certeza nos últimos dias, inclusive com a história, né, da morte, da captura e morte do Lázaro, com certeza você já foi vítima do que tem acontecido aí, né? Vamos então explicar, Bruno, bom dia para você, explicar para o pessoal de casa o que é vilipêndio a cadáver. Bom dia, Polane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, prazer grande estar aqui com todos vocês. E hoje trouxemos esse crime, né, um crime bastante exótico, pouco falado, mas bastante cometido e explicarei por quê. Vilipêndio a cadáver. É trazido em nosso artigo 212 do Código Penal, certo? E vilipêndio a cadáver consiste, Polane, em ultrajar, em profanar, em menosprezar, desdenhar, ofender um cadáver ou suas cinzas. Há doutrinas, inclusive, há doutrinadores, há juristas que defendem que não só o cadáver e as cinzas, mas também até o esqueleto humano, né? Pode ser alvo, né? Pode ser objeto do crime de vilipêndio ao cadáver. Vilipêndio ao cadáver, vilipendiar o cadáver é nada mais do que ofender, insultar, menosprezar, diminuir, desdenhar, certo? Menoscabar de algum cadáver. Então, essa conjuntura de verbos, de sinônimos, convergem para um só resultado, que é essa profanação ao cadáver, esse insulto ao cadáver. Bruno, e a gente viu na última semana com a captura e morte, né, assassinato do Lázaro, muita gente fazer isso, inclusive disseminar a própria imagem dele após ser capturado. Isso também configura vilipêndio a cadáver? Sim, Polane. Existem várias ações, né, paralelas a esses verbos que foram citados anteriormente, que podem configurar o vilipêndio ao cadáver, né? A necrofilia, por exemplo, necrofilia, essa palavra pode ser estranha a muitos, mas é o desejo, a vontade de saciar o seu desejo sexual com o cadáver. Há pessoas que têm uma vontade mórbida de praticar sexo com o cadáver, né? Isso é o ato de necrofilia, que se encaixa perfeitamente no vilipêndio ao cadáver, certo? Bem como filmar, fotografar, fazer imagens. Há pessoas que passam ali no local daquele crime, no local daquele acidente e param, às vezes, seu veículo, descem ali já com o celular em mão, já para filmar, para fotografar, e a partir de então já enviam em grupos, em conversas particulares, e logo aquelas imagens se dissipam, se espalham. Isso naturalmente vem sendo julgado de forma análoga como o crime de vilipêndio a cadáver. Em tempos em que a gente tem a tecnologia à nossa mão, a internet, como tornar a pessoa responsável por um crime desse, Bruno? O crime de vilipêndio ao cadáver, no que tange à dissipação de filmagens, de imagens de pessoas mortas, ele não tem a intenção de pegar quem originou aquela imagem somente. Claro, quem originou será responsabilizado até de uma maneira mais gravosa. Mas quem dissipa por si só, mesmo eu recebendo aquela imagem, a partir do momento que eu já envio para um grupo, envio para uma outra pessoa, eu já sou responsável, eu já configuro, eu já estou incorrendo no crime de vilipêndio ao cadáver. Então, a partir do momento que uma pessoa encaminha uma mensagem para você, aquela pessoa que lhe encaminhou já está cometendo o crime de vilipêndio a cadáver. E se uma pessoa eventualmente se sentir ofendida pelo recebimento daquelas imagens, não só pelo recebimento, mas for um familiar de uma vítima, pode sim denunciar aquela pessoa pelo cometimento do crime de vilipêndio a cadáver. Onde essa lei está prevista e qual a punição? Olha, Polane, o vilipêndio a cadáver ele é trazido no artigo 212 do Código Penal, certo? Prevê uma punição de 1 a 3 anos e multa, certo? Então, é trazido já desde 1940
esse crime de vilipêndio a cadáver. Claro, esse ultraje, essa profanação ao cadáver ou às cinzas não era previsto à época, até pela não existência dessa tecnologia atual, não previa essa questão de imagens, de dissipação de imagens, né, fotografias e filmagens de cadáveres e suas cinzas, mas hoje em dia já há essa previsão. O direito é um conjunto de normas que se adapta constantemente a uma sociedade, né? Vem se atualizando, vem de acordo com a contemporaneidade, certo? Então, de um tempo para cá, com o uso da tecnologia, como bem falado por você, e esses atributos tecnológicos que nos permitem fotografar, filmar, né? Como se fosse a olho nu, né? Então, o vilipêndio a cadáver teve também que se atualizar a ponto de englobar essas atitudes, essas ações para incriminá-las. E Bruno, quem de fato então é a vítima desse crime, já que a pessoa estaria morta já, né? Sim. A vítima nesse crime, claro, como você bem disse, não é o cadáver. O cadáver não tem um sentimento, o cadáver não tem mais uma honra objetiva ou uma honra subjetiva, né? Não tem como sentir aquela ofensa. Então, a vítima ou o sujeito passivo, chama-se também de sujeito passivo a vítima de um crime e sujeito ativo quem o comete. A vítima ou o sujeito passivo do crime de vilipêndio ao cadáver pode configurar-se as pessoas que admiravam aquele cadáver, certo? Aquela vítima, fãs, e também pode se estender aos familiares daquela vítima, muitas vezes aos familiares, Paulane. Tem coisa mais dolorosa do que você já perder uma pessoa num acidente de carro, vamos colocar em exemplo aqui, num acidente de carro, e mesmo assim depois receber imagens daquela pessoa degolada, daquele cérebro, de massas encefálicas em torno de um carro, aquelas cenas horríveis, né, terríveis, que para o estranho já é ruim de digerir, imagine para o familiar. Então, os familiares, admiradores, fãs, né, pessoas que tinham um apreço por aquele cadáver, aquela vítima, pode sim ser um sujeito ativo, ser um sujeito passivo ou uma vítima do crime de vilipêndio ao cadáver. Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Antes da gente encerrar, você segue então ainda com a tua coluna lá no portal Gazeta Web. Sim. Queria que você pudesse falar qual é o assunto dessa semana. Sim, Paulane. Essa semana eu falei sobre o repúdio ao distrato. Nesse artigo eu faço alusão a questionamentos que vem acontecendo na CPI da Covid. Não ao mérito em si, ao que a CPI vem investigando. Não estou fazendo alusão a esse tipo de assunto, mas à maneira com a qual ela vem sendo efetivada, né? Há senadores respeitosos, há senadores que sabem se dirigir a depoentes, outros não. Então, eu fiz menção a um distrato que um senador da CPI fez perante um advogado que estava acompanhando seu cliente lá e foi alvo de uma piada, certo? De uma chacota por esse senador, e teve o direito de resposta cassado lá em plena CPI. Então eu fiz um artigo mencionando isso e me solidarizando com esse advogado que teve esse desrespeito, que foi alvo desse desrespeito da CPI da Covid. Pois é, né? Como sempre a gente vê aí, pessoal, misturar o trabalho com o lado pessoal, exatamente, né, Bruno? Exatamente. Infelizmente, advogados passam muito por isso, jornalistas também. É verdade. Bruno, muito obrigada pela tua participação. A gente volta a se encontrar na semana que vem, tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima terça. Um abraço em cada um. E olha só, gente, tendência de queda nos números da Covid ainda não pode ser comemorado aqui em Alagoas. Quem traz detalhes a respeito disso é o Arnaldo Ferreira. Na sua coluna, a gente confere agora. De março do ano passado até agora, morreram 5.433 alagoanos vítimas do coronavírus. 241 alagoanos morreram em casa por complicações respiratórias, problemas cardíacos. Os demais estavam internados em hospitais de Maceió e alguns foram até para São Paulo, mas não resistiram. Na semana passada tivemos um pico aí assustador, 139 mortos em uma semana, quer dizer, uma média diária de quase 21 mortes. Mas de domingo para cá, os pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, percebem uma tendência de queda. 17 no domingo, 17 mortes nas últimas 24 horas.
E o resultado disso é a vacinação, que apesar de estar lenta, está empurrando essa curva de óbitos para baixo. 1 milhão de alagoanos já receberam a primeira dose e pouco mais de 380 mil a segunda dose. Quer dizer, é um número muito pequeno, pouco mais de 10%. A gente precisa vacinar 75% dos 3 milhões e 300 mil alagoanos. E só tem uma saída: convencer as pessoas que já tomaram a primeira dose para ir se vacinar, tomar a segunda dose, não deixar, porque senão não cai. A gente precisa conviver com a Covid-19 e só tem uma saída: vacina. E vacina boa é aquela no braço. É vacina para sarampo, vacina para gripe, para influenza e agora vacina para o coronavírus. Isto para quem quiser viver. Pois é, né? Vacina boa é vacina no braço, vacina já, vacina sim. E a gente vê agora ao vivo com o Viderlan Araújo, que conversa com Gabriel Badue a respeito dessa queda de infecção aqui no nosso estado. A gente já tem o que comemorar, Viderlan. Bom dia mais uma vez para você. É isso mesmo, Porlane. Nós estamos aqui ao lado do Gabriel, ele que é professor e que faz parte também do Observatório da Universidade Federal de Alagoas, para poder trazer explicações de maneira concreta, né? Pelo menos baseadas em estudos a respeito desse atual cenário em Alagoas. Gabriel, muito obrigado mais uma vez por nos receber. Vamos falar um pouquinho sobre essa taxa de ocupação de leitos. Isso tem apresentado uma redução, o governo já inclusive retornando aquelas questões de decreto para abertura e dando um tempo maior para bares e restaurantes. O que é que pode explicar exatamente diante desse cenário essa diminuição? A vacina já está começando a fazer efeito no braço da população? Bom dia. Bom dia, Viderlan, Polani e aí todos os telespectadores que nos acompanham. Então, felizmente, a gente já começa a ver uma conjunção de fatores mostrando que, aparentemente, desde a última semana, Alagoas está conseguindo contornar essa curva e chegar ao que nós entendemos a partir de um conjunto de indicadores numa situação muito próxima de um controle da transmissão. Ainda que num nível muito alto, a gente teve na última semana quase 5 mil novos casos e 139 óbitos, mas ao que tudo indica, a gente está principalmente a partir da redução da ocupação das UTIs, e além de outros indicadores, como o número de casos suspeitos, a proporção de testes realizados pelo LACEN, a gente tem conseguido diminuir a transmissão no estado. Agora a pergunta, Gabriel, diante dessa redução, ou seja, a queda nessa curva, já podemos comemorar ou ainda temos que continuar reforçando os cuidados? Já é momento de fazer algum tipo de pressão para mudar ainda mais esse lado flexível que o governo ele impõe muitas vezes através de medidas pelo decreto? É muito importante essa questão, né? A gente precisa ter essa consciência. O nível de transmissão ainda é muito alto. Quando a gente diz que a gente tem conseguido mudar a curva, a gente estava num patamar lá no alto e a gente então começa a vislumbrar uma redução, o que é importante, né? Porque senão isso continuaria subindo. Mas como é um nível de transmissão ainda muito alto, nós tivemos aí na última semana perto de 12 mil casos suspeitos, né? Então com 33% de resultados positivos, esse número aí vai aumentar 4, 5 mil casos novos. Então, veja, é um número muito alto ainda. Então, é preciso nesse cenário manter todos esses cuidados. Isso é fundamental para que a gente não dê um passo atrás, né? Então, a gente ainda tem um nível alto de transmissão, então o uso da máscara, a higienização das mãos e principalmente o distanciamento social ainda se fazem necessários para que a gente consiga continuar observando essa redução enquanto a vacinação avança. A vacinação tem avançado, isso é um ponto importante. A gente já ultrapassou 40% da população adulta alagoana vacinada, né? Ainda o número da segunda dose é menor, né? Até porque tem um período temporal entre elas, mas a gente precisa continuar avançando. Na última semana a gente teve mais de 130 mil doses aplicadas, então se a gente conseguir manter esse ritmo, é muito provável dentro de algumas semanas, por volta do mês de agosto, a gente já consiga sentir, né, um efeito
da vacinação sobre o controle da transmissão. Ainda é fato que algumas adversidades elas precisaram ser superadas, que daqui para frente a continuidade pode acelerar, por exemplo, essas medidas flexíveis, Gabriel. Gostaria que você falasse, por exemplo, a falta de segunda dose, de primeira dose de vacina, o quanto isso retarda também o processo de imunização da sociedade. Não, com certeza, né? A gente viu até essa semana ainda, na segunda-feira pela manhã, o processo vacinal da primeira dose havia se suspenso em Maceió por conta de falta de vacina. Então, por mais que a gente, né, esteja conseguindo aumentar o ritmo, esse ritmo poderia ser maior. Então, isso tudo ainda é fruto, né, dessa falta de planejamento que a gente viu, e a gente espera, né, que nas próximas semanas esse ritmo consiga ser mantido. Ainda esse ritmo oscilou muito ao longo desse primeiro semestre do ano, então a gente espera que ele seja mantido para que a gente consiga avançar nesse processo. Falar, prever, ainda é muito prematuro fazer algum tipo de previsão num cenário tão relativo, Gabriel, que eu enxergo, mas você é o especialista nesse cenário, por exemplo, de manter a sociedade imunizada. O que é que você pode dizer em termos de previsão? Tem muita gente que já não aguenta mais ficar em casa, que quer ir para o barzinho, que quer ir para show, que quer participar de aglomerações. Já dá para prever alguma situação dentro de 1 ano, 2 anos? O que é que você pode dizer? Os estudos ainda indicam um período ainda de instabilidade ao longo dos próximos meses, né? Principalmente por conta de incertezas que é natural de um evento como esse. Então, a gente não se sabe ainda, tem sido discutido no meio científico sobre necessidade de novas doses, né? Isso ainda não é um consenso, mas é algo que é possível de se acontecer. Então, mesmo com o avanço da vacinação, a gente ainda precisa, e provavelmente a gente vai precisar ao longo dos próximos meses, manter alguns cuidados. Por mais que a gente consiga ir controlando e a Covid vai passar a ser uma doença comum entre todas as outras, mas esses cuidados então vão ser necessários para que a gente evite focos futuros da doença, e a gente vai ter que aprender a conviver com isso tudo. Muito obrigado ao Gabriel Bado. Então é preciso manter Orlando Santos na visão de um especialista, de quem tem acompanhado desde esse cenário de pandemia que tomou conta do mundo, os casos de maneira bem específicas, minuciosas aqui em Alagoas, e dando essas orientações, né? Nós não podemos esquecer dos cuidados, da prevenção. Mesmo com segunda dose, mesmo com a Janssen em primeira dose tomada, ainda são coisas imprecisas que nós temos, e a ciência não tem como confirmar uma continuidade do ser humano como éramos antes da pandemia. Então é preciso manter essas dicas, esses cuidados e encarar a situação com muito equilíbrio e com racionalidade. Continua valendo aquela regra, como o Gabriel colocou, como você colocou também, vacina no braço significa o maior método de combater a Covid-19, mas não podemos esquecer as nossas precauções. Eu vou me despedindo desta edição do TV Mar News, deixo um grande abraço para você, Orlando Santos, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Nós estaremos juntos amanhã, se Deus quiser, pelo Departamento de Jornalismo da TV Mar. Segue você aí no encerramento do programa. Até lá. Obrigada, Viderlan, mais uma vez pela tua participação. A gente vai, então, antes de encerrar o nosso programa, passando para vocês a atualização desse boletim, né? Já aí mostrando na sua telinha os números, nas últimas 24 horas foram então registrados 281 novos casos aqui no estado de Alagoas. Desde o início da pandemia, 220.022 pessoas já se contaminaram com a doença e 211.150 também já se recuperaram. Atualmente nós temos 11.243 casos suspeitos aqui no estado. Nas últimas 24 horas, 17 pessoas morreram, sendo 8 vítimas da capital alagoana e 9 do interior do estado. As vítimas tinham entre 32 e 98 anos. 4 pessoas não tinham comorbidades. E aí, desde o início da pandemia, 5.433 vidas já foram perdidas pela Covid-19. Na próxima imagem, então, a gente mostra para vocês como está a ocupação dos leitos aqui no nosso estado. Atualmente, 43% no total dos leitos. Nas UTIs, nós temos 66% de ocupação em todo o estado. Nos leitos destinados para quadros clínicos, 35% de ocupação. E nos leitos destinados para UTI intermediária, 18% de ocupação.
Já na próxima imagem, a gente vê então como está o avanço da vacinação aqui em Alagoas. 1.449.737 doses já foram aplicadas aqui em nosso estado. 1.060.022 pessoas já receberam a primeira dose e 389.715 receberam a segunda. Ainda é um número pequeno relacionado à primeira dose, a gente precisa avançar, completar esse ciclo para, de fato, a gente ver toda a nossa população vacinada e sem grandes riscos, não é isso? Obrigada, então, pela tua companhia na manhã de hoje. A gente vai encerrando o TV Mar News agora, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!